Bah! Então, voltando agora para o nosso último bloco, o tema agora é sustentabilidade. Manda ver, amigo. Camila, antes eu gostaria de instigar para a mesa do Agrobar aqui, que é muito competente, alguns assuntos para terminar a biotecnologia. Mitos e verdades, então, da questão de transgênicos. Vamos lá. Quem souber responde. Pode ser? Todos? Vamos lá. Então a primeira pergunta seria... Os transgênicos Coca-Cola aqui. trazem alimentos mais baratos para a nossa mesa? Eu Com acredito que sim. certeza. É? Com certeza. Maior produtividade e menor custo. Oh, parabéns. Isso é uma verdade. Alimentos mais baratos. Outra coisa, afeta o meio ambiente? Não. Eu acho que menos, afeta menos. Afeta menos o meio ambiente. Isso é falso. O que acontece, e aí eu já estou mais ou menos dando a resposta, seria, pode mudar a biodiversidade? Acredito que não. Tu já viu A alguma mudança até biodiversidade? agora? Acho que não. Não vi nenhuma Dependendo mudança. do manejo, por isso que é muito importante nós estarmos sempre com a entrada dos organismos transgênicos com um aspecto Refúgio. técnico muito organizado. Refúgio, a questão da milho na rotação, por exemplo, para trocar os mecanismos de ação dos herbicidas, para a gente não ficar trabalhando sempre com um herbicida. Então, essa é uma verdade e que, tecnicamente, nós temos que trabalhar muito bem isso, principalmente o pessoal que está no Agrobar aí passando informações. Olha aí, pessoal do agro que está nos assistindo, a prática do refúgio, muito importante para a gente não queimar a tecnologia, hein? Exatamente. Fica a nossa Outra forte pergunta, dica aí. Transgênico pode dar alergia ou câncer? Não, Nunca ouvi falar nisso. somos todos consumidores de transgênico e as minhas alergias já vieram de muito antes. Eu sou um cara extremamente alérgico. É falso. Eu indo para o campo, sempre tem que tomar Até antialérgico, mas a porque, né, polinização Bernardo? nunca tive problema. Até porque, resgatando, né, tem um órgão do governo que fiscaliza isso tudo, né? E só libera a transgenia para comercialização depois de feito todos os testes. Isso aí, nós não somos cobaias, né? Não somos cobaias. O negócio já veio testado Exatamente. e é aprovado por todo mundo e mais um pouco, né? Agora eu vi ali IBAMA, MAPA, que mais? Ministério da Agricultura, CNTBio, tudo. IBAMA. E a última Por aí pergunta, vai. então, para nós matar o assunto agora e tirar esse preconceito que pode existir por alguns, por nós já há muito tempo não existe. Só atinge insetos, plantas ou pode atingir os seres humanos também? Eu acredito que não. Essa é tão fácil que eu deixo para Camila responder. Facílimo, né? Claro que não. Tô aqui eu consumindo transgênico, dia sim, outro também. Dia Com sim, duas também. pernas, 2 braços, tudo igual. Não notou nem uma orelha a mais? nada? Nadinha, tudo igual, Tá amigo. tudo certo. Eu queria que houvesse urgente no emagrecimento no transgênico. É muito seguro Então e só ajuda tá. a gente. Então, o que a gente concluiu aqui hoje? Que é seguro É no supermercado. seguro. Dá para ir tranquilo no supermercado? E que ajuda muito a produzir mais Que espetáculo. milho, Com menor que é custo. importante para... E o mais legal disso tudo é que tem muita gente, muita gente competente trabalhando por trás disso aí para garantir essa segurança. Graças a Deus, né? Fechando esse assunto, eu queria pular para outro assunto que seria sustentabilidade. O milho, a sustentabilidade do agro, principalmente produção de grãos, é muito importante. Seja sequestro de carbono, seja conseguir colocar na lavoura cobertura, bastante palha para a cobertura do solo. Acho que seria interessante vocês falarem um pouco sobre essa parte do milho, plantio direto, sustentabilidade. Beleza. Cara, eu gosto muito do que está para baixo do solo. E o milho, para mim, é uma das culturas que maior beneficia perfil de solo. Por que eu gosto disso aí? Porque ele tem um sistema radicular muito agressivo. Né? A gente chegou a encontrar... Agressivo quer dizer agressivo muita raiz. Muita raiz e em profundidade também. E por que isso importa? E, claro, importa principalmente pelo fator de acúmulo de água Certo. no solo. Então a gente vê Penetração de muita água. coisa na agricultura do passado de erosão. Né? Por quê? Porque a gente sempre cultivava na mesma profundidade. E o milho entra no sistema de culturas justamente com essa finalidade de romper essa camada de compactação, Certo. proporcionando que as raízes se desenvolvam, aprofundem e consiga o solo se tornar um tanque maior
para absorver mais água e reter mais água. Tanto que se tu tem uma lavoura, tu falaste da propriedade de vocês, com 25% de rotação com a cultura do milho. Não fui lá, mas vou na sequência. Tenho certeza absoluta. Todos vocês. Tenho certeza absoluta que não vou encontrar nenhuma erosão na tua área. Nenhuma. Por quê? Nem escorrimento. Porque nós temos um sistema regular agressivo que proporciona. Então o milho é extremamente benéfico dentro do sistema de produção justamente para isso. Proporcionar com que o solo tenha maior capacidade de absorção de água. Isso vai inclusive diminuir a assolação de rios com erosão, pá, daqui e dali. Então, cara, é só benefício. E tem o sequestro de carbono, né? Que é por ser uma planta que produz muita massa, então ela acaba sequestrando muito carbono. Então, falo muito de produção e poluição. Na verdade, é o contrário. Há um sequestro de carbono em que vai fazer estrutura da planta, que vai reciclar e vai voltar para o solo. Então, quanto mais toneladas de palha nós conseguimos colocar dentro da lavoura, de palha, cobrindo, mais sequestro de carbono, um solo mais rico. Então, quanto mais a gente produzir, mais carbono a gente está sequestrando, não só da nossa cadeia, como já tem estudos aí sugerindo que a gente pode absorver todo o carbono da nossa cadeia e mais um bom percentual das outras cadeias, como indústria. A agricultura, na verdade, ela há muito tempo deixou de emitir para sequestrar. Isso é um mito que as pessoas acham que a agricultura é um poluidor. Na verdade, ela faz o contrário. Ela sequestra carbono, torna estrutura, plantas que vão retornar para o solo e fazer o ciclo. Isso, inclusive, quando tu fala em agricultura, a gente está falando de agropecuária também, né? Sim. Inclusive no ciclo do boi, que a gente escuta muito falar do tal do peido do boi, não é nem arroto, peido do boi, é arroto do boi. Só que para cada boi que a gente gera, aquele boi tem que ter gerado para ele se alimentar toneladas de matéria verde, né? Isso aí, então, e essas matérias que estão fixou sequestrando o carbono, que depois vai voltar a ser liberado e se torna um ciclo em que não vai ser cumulativo, e sim um ciclo que sempre retorna e se reutiliza. E nós estamos falando, na parte de sustentabilidade, de dois aspectos diretos. O de segurar a água no solo, de fazer uma melhor otimização de água, raiz agressiva, melhorar perfil, aspecto direto na parte de profundidade, aspecto direto na parte superficial, quantidade enorme de carbono pelo volume de palha que o milho tem, né? E os aspectos indiretos que trazem sustentabilidade e proporcionam para nós menor uso de produtos químicos, menor quantidade em função do milho estando na rotação, como você falou, diminuir pragas que eu vou fazer no monocultivo você tem em soja. No nosso caso, lá na lavoura, a gente sempre utilizou milho em rotação. Certo. Esse milho, que nem lá na propriedade da Camila, mais ou menos 25%, em 4 anos tu dá o giro. Eu ainda não utilizei para mofo branco químico. Esse ano que seria necessário, foi um ano seco. O que é mofo branco, cara, para o pessoal nos entender? Mofo branco é uma doença que está... A gente tem uma doença da moda que nos tira a produtividade. Está pegando muito aí o soja, né, que é bem agressiva, e o milho ajuda a quebrar um pouco esse ciclo do mofo. Sim. E eu, com produtos biológicos, rotação de cultura, uso de cultivares precoce na rotação, eu consegui até agora não usar químico específico para mofo. Não, ainda uso para as outras doenças, para os insetos e tal, mas para o mofo eu ainda não usei. Esse seria o primeiro ano que eu vi necessidade, eu iria utilizar, foi um ano seco, também acabei não usando. Então ainda não usei químico para mofo. Acho que é um bom gancho agora, porque tu está falando do mofo branco, Cristiano, mas o mofo branco é uma doença pertinente à soja. Agora, a doença da moda desse ano, que eu sei que os cientistas estão todos estudando, eles vão resolver o problema. Mas, por enquanto, para o milho, cigarrinha do milho. E uma defesa que eu estou escutando falar muito bem é um produto biológico, um defensivo biológico. Vocês poderiam nos falar um pouco sobre isso? Não temos, mas só na questão que o Cristiano comentou do mofo branco, não é só o mofo branco. Você fazendo o uso do milho para melhorar o teu sistema, você diminui praticamente todos os problemas radiculares de soja. E são doenças que
proporcionam a produção. Desenvolvimento inicial. Outra coisa, questão de pragas. Tem pragas que você vai acumulando soja no ano, soja no outro, então problema de esternecos, então várias pragas, você quebra o ciclo utilizando o milho no sistema. Você tem também uma coisa que é muito importante, que é a parte conservacionista, né? De melhorar com as raízes que o Herzog disse que são também, muito boas. Os nutrientes em que o milho retira e que o soja retira, a proporção é diferente. E isso acaba fazendo uma equalização, né? Sim. E para ter uma ideia de reciclagem de nutriente, o milho ele absorve 100% do potássio, mas ele retorna na palhada 80%. Na estrutura. Em estrutura. Voltando no teu gancho de doença, que tu está te referindo ao enfesamento causado pela cigarrinha, que é uma praga, existe um ponto muito importante que não depende de genética e que não depende de tecnologia e que não depende de produto químico, que é o manejo da propriedade. Perfeito. Nós temos que ter a diminuição da ponte verde. A cigarrinha, o Dalbulus, ele só se multiplica na planta de milho. Então, no momento que a gente romper o ciclo de milho o ano todo, a planta guaxa, aquilo lá, pessoal, a gente consegue... Para o leigo, o que é planta guaxa? Planta guaxa é aquela planta que sobrou da colheita e que ficou lá viva. E essa planta, ela é retentora, hospedeira. Hospedeiro para cigarrinha e, para as próximas culturas que vêm na sequência. E não só cigarrinha, outras culturas, outras doenças, né? Então é muito importante que a gente também faça a nossa parte, que não custa nada. Então a nossa parte de manutenção, manter um solo saudável. Muitas pessoas falam que a gente só tira do solo e não repõe os nutrientes. Mito também, porque para nós, um ano sem adubação, agora vocês devem ter ouvido falar na questão da guerra da Ucrânia, que nos prejudicou com a chegada da adubação química, e corremos o risco de ficar com menos adubação para a safra que vai vir. Não aconteceu, graças a Deus, mas o que significaria se tivesse acontecido? Menos adubo na terra, menos alimento para a planta, menos produção, alimento na gôndola, valor lá em cima. Mas se tu fez a rotação com milho, tu tem um solo mais equilibrado e tu está mais preparado. Nós precisamos muito de um solo saudável, ninguém depende mais do que a gente, especialmente também para botar dinheiro no nosso bolso, de um solo saudável. Então, para nós, só vejo benefícios em tratar bem a natureza e fazer a nossa parte certinho. O agricultor é a pessoa mais capacitada e a que mais quer o bem-estar do solo, do ambiente, porque é o recurso que ele usa para ganhar dinheiro. Exato. Se tem alguém que vai cuidar do meio ambiente, é o agricultor. E existe a proatividade, né, que é a questão do quanto melhor tratar, menos vai ter que investir depois, que é a reatividade. Então o produtor, e nós temos que romper esse paradigma e desmistificar que nós não estamos mais na cultura extrativista, de vai lá, corta a madeira e vai embora. Não. Hoje, a nossa agricultura ela é totalmente sustentável, ela recicla, ela produz, ela agrega. Então, cara, não tem nem o que dizer em relação a isso aí. E nada mais adequado que depois que o ser humano vai chegar em 8 bilhões de habitantes, que a gente não seja extrativista, né? Que a gente desenvolva as nossas próprias técnicas para se alimentar. Então, o alimento tem que ser produzido por nós, isso é uma bandeira que eu vou sempre defender. Se alimentar da natureza, para mim, não está com nada. Então, quer comer peixe? Vamos fazer nosso próprio peixe. Nós não vamos ter volume para conseguir isso. A gente só consegue volume tendo tu explorando a cultura, explorando o peixe. Se tu ficar extraindo, é muito mais difícil tu conseguir esse volume necessário para a manutenção. Não consegue, porque não tem reposição, não tem tempo hábil para isso, né? Exatamente. Então, o nosso futuro depende de nós e de toda a ciência que está por trás da gente, né? Mas é isso aí. Então, nós temos N formas de se fazer a mesma coisa. Primeiro, em relação a enfesamento, cigarrinha, cara, tem todo um dever de casa. Um feijão com arroz tem que ser feito. Depois, nós entramos numa condição de genética, mais suscetíveis ou menos suscetíveis. Certo. E depois, nós entramos num controle que pode ser químico ou biológico. Então, mais suscetíveis e menos suscetíveis? Isso. Quem? O híbrido. O híbrido, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós não temos uma atuação, um jeito só de fazer a mesma coisa. Nós podemos fazer um pouquinho de cada, sabe? E ter um resultado muito mais eficiente. Quando eu falo, desculpa te cortar, Camila, mas assim, eu falei agora uma palavra que
Cara, eu cultivo isso aí há 30 e vários anos. Milho é a cultura dos pouquinhos. Quem que já não ouviu? Tu já ouviu essa história? Várias Cristiano? vezes. Né? O Bernardo já ouviu essa história. Então me conta. Né? Tu não ouviu, Camila, e talvez alguém que vai estar nos assistindo também não ouviu essa história. Mas é uma história muito legal porque milho é uma cultura fascinante e eu falei lá atrás de que ela é uma cultura extremamente responsiva. E pouquinhos porque por pouquinha coisa que tu faça para ela, ela te responde tanto. Certa feita, um pesquisador da empresa, um indonesiano, Dr. Suga, ele falava que milho era a cultura dos pouquinhos. E falava, mas não explicava. Falava, e eu digo, curiosão, né? Digo, tá, e aí, doutor? Qual os pouquinhos? O que significa? pouquinho é esse? Que história é essa de pouquinhos? Não, Herzog, pouquinhos. Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele disse que como é que foi a aplicação, o plantio? Eu plantei um pouquinho mais molhado e não nasceu tão bem. E aí eu tive que plantar um pouquinho mais rápido porque ia chover. E aí apliquei o ureia um pouquinho mais cedo e um pouquinho a menos porque não tinha chego, sabe? Então é pouquinho, eu digo, e o final? Final eu antecipei a resposta dele porque eu já sabia. Produzir um pouquinho a menos. É isso aí. Então milho é a cultura dos pouquinhos. Quando eu falei, saiu um pouco do assunto, mas é... Não. Então se a gente detalhes fizer os pouquinhos que nos cabe, quer seja via químico, via biológico, via a rotação de culturas, manejo da propriedade. Cara, é tanta coisa que tu se fizer pouquinho, tu consegue, que é muito legal. Mas, na verdade, eu tinha puxado o gancho dos biodefensivos, porque, evidentemente, eles não substituem os químicos, né? E não Nesse vão momento, substituir não, por um bom tempo. Mas a questão que eu queria trazer para a mesa é o quanto evoluímos nessa questão. Agora a gente já trabalha com organismos vivos dentro da cauda, misturado com químicos também, e mesmo assim eles sobrevivem. Então, a que ponto chegamos, né? E a que ponto chegamos positivamente. E o quanto isso é seguro, porque nós estamos fazendo as duas coisas juntos. Exatamente. Então, mais um mito que se foi. Que se foi. Mais um mito que se foi. A tecnologia é uma coisa espantosa, né? Dos anos 70 para cá, dos clorados e afins até... Foi uma evolução muito grande. Uma evolução gigantesca. No entanto, muitas pessoas ainda acreditam Que nós estamos naquela agricultura do erroneamente passado. que a gente ainda pratica a agricultura dos anos 70. E eu não falo isso como uma crítica aos agricultores daquela época, mas como pessoas que fizeram o que teria que ser feito naquela época. Não havia outra maneira. Outra alternativa, né? Já haviam bocas para serem alimentadas. Mas, no entanto, a crítica, por um lado, é muito positiva, porque nos impulsiona para frente. Mas falando agora pelo gancho da agricultura, pensando no futuro, o milho se tornou, além de alimento, combustível. Isso é muito bacana. Me conta o que tu viu lá, que eu tô sabendo que tu... Combustível limpo, reciclável. Eu tive com um grupo de agricultores na Alemanha e o interessante foi que o milho e outros tipos de vegetais, como cevada, centeio, era usado não na alimentação, era usado como combustível. Ia para um biodigestor, formava gás, esse gás gerava eletricidade e eletricidade, rede elétrica para a cidade. Cristiano, esse é outro, ainda tem o combustível direto, né, pela quebra do amido, daí vira etanol, né, também. Que é basicamente mesmo que se faz sem café, falar que no hoje, resíduo né? disso tudo Adubo. é um alimento proteico muito rico. O resíduo disso, Cara, sim. Usavam como adubação para a lavoura, essa aqui ia gerar massa para realimentar Então formava um ciclo, E né? o mais legal disso tudo, tu foi na Alemanha, olhou coisa e tal, e nós temos aqui em Passo Fundo. Olha aí. Há 10 anos atrás, no Brasil, a gente só falava em etanol de cana, né? Está começando Agora tem etanol de etanol de milho. Lá nós temos lá em Sorriso, Na lá nossa uma região fábrica de Passo muito Fundo. grande. Só um dado que eu acho interessante. Tá chegando em Passo Fundo. Até 2021, já quero acreditar que evoluímos mais um pouco desde então, 50% da matriz energética brasileira é verde. Então a gente está muito acima. Agora com dos painéis índices solares e a parte europeus. eólica, esse percentual está aumentando, né? Vai aumentar cada vez mais. Então o Brasil em si ele é sustentável. E assim, e a agricultura talvez tenha sido um dos segmentos da sociedade que virou a página para a energia solar.
Hoje tem grandes propriedades. Eu conheço uma Produzindo propriedade energia. de produz semente e praticamente, se ele não é autossuficiente, Isso. ele é quase autossuficiente em energia solar. Nós não somos ainda autossuficientes. Eu tenho energia solar em casa. Eu não sou autossuficiente porque o que eu produzo e eu vendo é bem menor do que eu pago. Senão eu seria autossuficiente. Mas assim, as propriedades estão produzindo as suas energias. Ah, sim. Entende? Lá na Pessoal lavoura é com o próximo irrigação, passo. pessoal com secador, está todo mundo produzindo, ou seja, sem ônus para energia hidrelétrica que está sendo. Sim, Então, sem nós- uma a agricultura, sobrecarga. de uma forma geral, ela está suavizando esse impacto todo. Perfeito. Por aderir a uma energia solar. A gente lá já pratica o recolhimento de água da chuva em grandes superfícies, né? Então a gente não utiliza a água de lençol freático, porque para fora, evidentemente, não tem rede. Então a gente usa como água potável água de poço, com outorga, claro. E para fazer faxina e abastecimento de pulverizador, existe uma segunda água rede, reutilizada. a água que a gente coleta no telhado do galpão. Então a gente está sempre aí dando passos para estar cada vez mais em conformidade com o momento que a gente vive, né? E próximo passo é energia solar, sem dúvida nenhuma. Que top. Acho que a gente Cara, do tempo que eu comecei, 32 anos atrás ali, mudou muito, para né? hoje E está ali, né? 32 anos. Nós estamos falando no milho 7.000 anos antes de Cristo, praticamente, E né? é impressionante, e a velocidade daqui para frente ela é outra totalmente diferente. E outra, uma questão que as pessoas na cidade podem averiguar a veracidade das informações que a gente está passando aqui no desenvolvimento de tudo, de toda a cadeia do agronegócio. Os nossos pais, eles não frequentavam supermercados, eles frequentavam armazéns, onde tu obtinha uma ou duas variedades de feijão, feijão rosa, feijão preto, pesava, não vinha no saquinho, meia dúzia de ovos, uma dúzia de ovos, a farinha, tudo a granel, poucos produtos da indústria. Agora a evolução é tão grande que a gente chega num supermercado e tu encontra alimentos de todas as partes do mundo, tu encontra fartura, tu encontra variedade, tu encontra sim ainda um bom preço e qualidade. Então, acho que dá para dizer que o agro está cumprindo seu papel. Com certeza, né? Isso aí, dúvida que nenhuma. coisa boa. Pessoal, então acho que vamos encerrando por aqui. E já Não dá para ficar mais um pouco? dá para ficar. Ah, mas e todo aquele vinho do Agrobar que ficou Mas lá? todo aquele vinho do Agrobar pode ser bebido agora. E essa carne aí de ferro? Vai ir na Agora sequência. ela vai. Ainda bem que tem o making off pra gente comer a carne. né? Tem, isso aí, isso aí. Agora vamos aproveitar um pouco, né? Que legal. Tomar mais um vinhozinho. Antes que tu feche, Fica então à eu vontade, queria- meu amigo. meu amigo Cristiano, minha nova amiga Camila. Obrigada. Muito obrigado por ter convidado Nós que a gente. agradecemos É, vocês virem junto, aqui, junto né? com o Bernardo. ele Debate ter- pronto, a gente... Vamos? Cara, Vamos. para nós, para mim, assim, eu consegui, nesse nosso bate-papo aqui, reviver muita coisa. Isso aí tu não sabe o bem que faz para um profissional que está na lida, né? Bernardo, obrigado pela essa parceria de anos aí. E estamos à perfil. disposição, cara, o perfil. O perfil do Estamos à Herzog. disposição de vocês aí, e para mim, cara, que satisfação estar aqui Mas a satisfação nesse é toda evento, nossa em né, recebê-los. do Agrobar. Nosso Ótimo. primeiro episódio. Que baita iniciativa e realmente vai ter um sucesso muito Obrigado. grande. Obrigada, Parabéns. sim, espero. Gostaria de agradecer também da mesma forma, quando o Cristiano e a Camila vieram com a ideia lá na feira, né? Eu de pronto já disse, não, esse projeto... Expo Direto, na Expo eu Direto. go- Eu gostaria de estar junto, já vou falar com o Herzog e nós vamos dar um jeito de viabilizar isso. Seja de uma forma ou outra, não precisa os batizores dizer como que foi, né? Mas Conseguimos. a gente conseguiu e eu acho que isso é muito importante. Vai ter muitos amigos nossos que são de redes assim, não do agro, e nós temos conhecidos em todos os ambientes, em todos os setores, e a gente vai querer fazer chegar a isso. Porque A agroverdade, né? Agroverdade verdadeira. o Agrobar eu acho que veio para ajudar demais o trabalho que a gente tem e o esforço que a gente tem em toda a nossa vida e a nossa carreira, e que não vai deixar de ser para frente também. Então, meus agradecimentos por terem lembrado de nós e faço questão de ajudar daqui para frente o Agrobar a tomar um rumo
ladeira acima. Tomara. É. A gente agradece muito vocês terem comprado a nossa ideia desde o início, porque eu acho que já era um conceito geral, né, do nosso meio, que era necessário expor um pouco das nossas versões sobre o nosso trabalho para a sociedade, que às vezes... O agro se comunica bem dentro do Isso, agro, exato. mas não consegue se comunicar fora do agro, e essa é a ideia. Essa é a nossa ideia é nós missão, levar o agro para fora do Comunicar. agro, para as pessoas que não têm contato com o agro entenderem o que é o agro. Isso aí, a gente só quer levar a verdade para as pessoas e que elas façam suas compras tranquilas. Vamos fazer um brinde Vamos! ao Agrobar e ao sucesso dele? Galo velho! Ah, meu galo prateado! Vamos dar uma salva de palmas para esses caras aqui, não? Obrigadão. Pessoal, então eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que nos proporcionaram esse momento, que vão proporcionar também que a gente realize a nossa missão, que é levar um pouco da nossa verdade para a sociedade urbana. Então, obrigada também aos apoiadores. Pioneer comprou nossa ideia de pronto, então foi muito surpreendente também, né? Porque quando a gente levou a ideia, a gente já foi muito bem recebido pelas empresas, porque todo mundo diagnosticou o mesmo que nós. A falha de comunicação, né? A falha de comunicação do agro, e a gente está aqui disposto a dar uma atenuada nessa questão. Bayer também. Bayer, Jato e Pioneer foram as 3 empresas que, de imediato, que a gente expôs a ideia, chegaram à conclusão de que era necessário, que era pertinente, de imediato aceitaram a proposta. Aí, que não eram 2 malucos precisando ali falar sobre suas paixões, né? Porque é uma paixão, não tem. Então, estamos aqui para isso. E os apoiadores também, né? De Ferre serviu muito bem hoje a gente, meu Deus. O pessoal aí, né? Atrás da câmera, o Espaço Calafá. O Edson Tobias, que nos ajudou. Obrigada, Edson. Obrigada, nossa equipe. Foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. Quem mais que a gente está esquecendo? Agrometa, AgroCerati, 300, todos esses apoiadores, e até a próxima. Nosso muito obrigada. Agrobar